boa noite a todos. Vamos dar início nos nossos estudos e, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos em prece, à bondade e à misericórdia divina, ao nosso Pai de infinito amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo ao alto o ensejo, a oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado nesta casa. Lhe agradecemos, Mestre, pela bênção da vida, da saúde, por estarmos aqui reunidos em vosso nome, e nesse instante nós lhe rogamos que a espiritualidade amiga, os nossos irmãos maiores que dirigem e nos inspiram nos esforços nessa casa, se façam presentes conosco, a nos inspirar, a nos amparar, nas leituras e comentários da noite, bem como também, Mestre, no processo de compreensão, de assimilação das lições, dos ensinos, que nos são necessários a todos. Rogamos ainda ao Senhor que nos traga bênçãos de paz, de saúde, de harmonia e equilíbrio ao nosso corpo físico e ao nosso espírito. Uma vez que a espiritualidade amiga conhece com exatidão, com profundidade as nossas necessidades, limitações, que a misericórdia divina interfira em nosso favor, nos amparando, nos abençoando a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, de maneira, Mestre, a voltarmos para os nossos lares ou para o convívio daqueles com quem partilhamos a jornada terrestre, melhores do que aqui chegamos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Ana, vem pra cá. Senta ali conosco. Meus irmãos, seguindo aqui, dando sequência no estudo do livro Seara dos Méritos, conforme os irmãos têm acompanhado, a gente está seguindo aí, os textos na sequência em que eles estão dispostos no Seara. Me parece que hoje é o capítulo de número 49. Deixa eu ver. Não, é o 59. Revelações e preconceitos, né? E diante disso, dentro dessa sequência, conforme nós já vimos, Emmanuel não respeita, não serve como elemento didático a sequência entre os textos que estão dispostos no livro dos Médiuns. Pelo contrário, ele vai lá na frente, volta cá atrás, dá ênfase a alguns assuntos mais do que outros. Não senta aqui com a gente. Alguns capítulos, alguns assuntos ele se atém mais, outros menos. O fato é que hoje nós vamos avançar para um dos últimos capítulos do livro dos Médiuns, que é o capítulo de número 27. E o título dele é o seguinte: das contradições e das mistificações. Então vamos entender. Em primeiro lugar, a gente vai aqui fazer uma observação que é a seguinte: qual que é um dos principais pontos que, quando alguém está conversando conosco, ou quando a gente está lendo alguma obra escrita, ou uma obra televisiva, enfim, alguém está se dirigindo a nós, o que é uma das coisas que mais nos chama a atenção e nos faz com que a gente perca a credibilidade ou invalide aquele conteúdo? O que vem a ser isso?
são as chamadas contradições. Se uma pessoa está falando uma coisa e no meio da fala dela ela contradiz algo que ela disse, o que a gente imediatamente para e pensa? Peraí, esse discurso está contraditório, né? Você havia falado isso, agora está falando outra coisa. Então, o que as contradições provocam? Uma perda de credibilidade, uma perda de importância, seja no conteúdo do que a pessoa fala ou às vezes da própria pessoa. Então é algo que a gente tem sempre que se esforçar em ter um discurso que não seja contraditório, porque ele vai provocar uma incredulidade ou mesmo uma falta de credibilidade naquele que fala. Pois bem, baseado nessa constatação, que é uma constatação da nossa vida real, do nosso dia a dia, Kardec então construiu um capítulo, até porque muitos dos opositores do Espiritismo apontaram como uma das principais críticas à doutrina nascente o problema das contradições. Então vamos aqui entender, a gente vai ler aqui, começar pelo item 297, que é o primeiro item desse capítulo 27. Nós vamos fazer leitura e já contextualizar também o momento em que essa obra foi publicada. O codificador começa dizendo assim para a gente: os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles: se o ensino vos é dado pelos Espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Vejam que interessante. Vocês já observaram, meus irmãos, como é que Kardec, normalmente, no início de um capítulo, ele é extremamente sintético, ele apresenta um fato central que vai ser abordado, e ao mesmo tempo o codificador ele chega a ser, no sentido intelectual, provocativo. Ele olha, uma das grandes objeções que os adversários do Espiritismo fazem, um dos grandes argumentos que eles trazem à tona é o seguinte: vocês se contradizem, vocês estão sendo contraditórios. Então, o codificador coloca aqui o seguinte: olha, nós estamos diante de uma das grandes objeções, de uma das grandes críticas que os adversários do Espiritismo colocam, que é o fato de, às vezes, alguns espíritas dizerem uma coisa, outros espíritos dizerem outras. Vamos diante. Apressemos-nos em dizer desde logo que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, ou seja, alguns opositores colocaram isso em grande ponto, ressaltaram muito isso, são em regra mais aparentes que reais. Elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. Olha que interessante. Então, o codificador põe mais dois fatos aqui para a gente. Já começa a abordar um problema, que é o seguinte: primeiro, essa objeção ela é muito superficial. Ela não tem profundidade. Ela é rapidamente refutada. A gente consegue, sem muita dificuldade, combatê-la e fazer com que ela caia por terra, essa objeção à doutrina. E começando a apresentar a origem das contradições, o codificador já começa aqui, com toda a didática que ele tem, colocar para a gente o seguinte: quais são as origens das contradições? Algumas vezes elas vão vir dos homens, dos encarnados. Outras vezes elas vão vir de quem? Dos espíritos que se manifestam. Tá? Então é importante a gente distinguir as duas causas distintas: ora dos homens, ora de nós espíritas encarnados que professamos a doutrina, outra hora dos espíritos que se comunicam nas nossas obras escritas, pela psicofonia, pelos mecanismos de comunicação existentes. Visto isso, posto isso, ele vai colocar assim para a gente. Vamos tratar primeiro das contradições que vêm dos homens. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas
no capítulo referente aos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Ou seja, para que a gente compreenda as contradições que vêm de nós mesmos, seria necessário voltar lá no início do livro dos Médiuns, quando ele fala dos sistemas, porque lá no início ele vai falar do método, dos sistemas. Então, primeiro ele faz uma alusão, a introdução aos primeiros capítulos do livro dos Médiuns, para que a gente compreenda isso aqui numa abrangência maior. Mas, seguindo adiante, Kardec fala assim conosco: todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Opiniões cujos 3/4 já caíram, diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Vamos aqui agora contextualizar. O Livro dos Médiuns, meus irmãos, foi o segundo livro publicado por Kardec, entre os 5 que compõem a codificação. O ano de publicação dele, se eu não me engano, foi em 1861. Nós tínhamos somente 4 anos de publicação da primeira obra básica da codificação, que foi qual? A primeira que saiu. Vamos ver quem está afinado aí. O Livro dos Espíritos. Em 1857 saiu o Livro dos Espíritos, que foi a grande obra, é o nosso alicerce básico, é a base da filosofia espírita, é o ponto de partida para uma compreensão mais aprofundada e exata da doutrina. E somente 4 anos depois veio o Livro dos Médiuns. Agora, o que o codificador coloca para a gente? No início, especialmente antes do Livro dos Espíritos, o que havia entre os chamados adeptos do Espiritismo? Primeiro, que a doutrina não estava configurada como uma doutrina propriamente dita. O que a gente tinha até então? Publicações que vinham da Revista de Estudos Espíritas, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mensagens e artigos esparsos, mas a gente ainda não tinha a organização disso numa obra, com toda a metodologia, com toda a sistemática, com toda a didática que vem por meio do Livro dos Espíritos. Então, era muito natural que houvesse opiniões divergentes, baseadas, por exemplo, eu fui numa determinada reunião mediúnica, que nem era organizada propriamente como uma reunião mediúnica, igual hoje a gente tem o Livro dos Médiuns, temos Desobsessão de André Luiz, temos várias obras que nos instruíram e nos ajudam a compreender a mediunidade como um todo. Naquele tempo tinha-se agremiações de pessoas que se reuniam para observar fenômenos mediúnicos. Agora, imagine quantas contradições surgiam, fruto do quê? Da experiência pessoal, da falta de uma bagagem de estudos propriamente dito. Então, uma pessoa ia numa reunião, expressava uma opinião. Uma outra pessoa que às vezes ia naquela mesma reunião podia expressar de outra maneira. Outros que foram em outras reuniões expressariam conforme seus pontos de vista. Enfim, havia sim muitas contradições derivadas disso. Agora, a partir do momento que surge o Livro dos Espíritos, que surge o Livro dos Médiuns, que a codificação depois se completa, por exemplo, em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns anos depois, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. Depois disso, ainda surgem obras póstumas, surgem outras boas obras, como as de Leon Denis, que era um contemporâneo de Kardec, surgem as obras de Camille Flammarion, né? Surgem aí, algumas décadas depois, toda a obra do Chico. A partir desse conjunto de informações, e desde que nós, enquanto espíritas, adquiramos o hábito de estudar, o que acontece com essas contradições que derivam da gente? Elas, reduzem drasticamente. Por efeito do estudo. E aí já vem a primeira conclusão que a gente tira aqui da nossa
do nosso tema de hoje, que é o quê? A necessidade do estudo. Quanto mais, meus irmãos, a gente estudar, mais nós vamos nos tornar coerentes enquanto espíritas. Porque nós vamos ter uma mesma base de conhecimento e nós vamos, inclusive, prescindir de um órgão central que controle, por exemplo, a atividade da doutrina. Enquanto outras escolas de fé têm toda uma cadeia hierárquica, né? Dentro do catolicismo tem lá, né, a partir de Roma, os cardeais, aí tem os bispos, aqui no Brasil tem a CNBB, enfim, tem toda uma organização verticalizada para poder organizar ali o discurso, organizar a abordagem dos temas que são ensinados nas igrejas, etc. Onde vem a unidade que organiza e que orienta o movimento espírita? Está aqui, ó. Como nos tornarmos cada vez mais coerentes nas diferentes casas espíritas, nos mais diferentes meios? Estudando. Se o nosso material de estudo for examinado com carinho, com o rigor necessário, com a dedicação que pede a cada um de nós, entre nós seremos cada vez mais coerentes. E essas contradições vão reduzir ao mínimo. Então, daí a necessidade que a gente observa do estudo. Logo em seguida, continua Kardec dizendo: com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que hão acariciado ou engendrado, ou seja, muitos de nós, às vezes, uma vez aderindo ao movimento espírita, a gente ainda mantém um certo laço ali, um certo casamento, um certo vínculo com as nossas opiniões o quê? Pessoais. Às vezes eu vou me manifestar em matéria de doutrina espírita e ainda misturo alguma opinião ou concepção pessoal minha. Quando eu faço isso, se eu coloco alguma opinião pessoal minha, o Gilvan coloca uma opinião pessoal dele dentro daquilo que ele tem do estudo da doutrina, e assim cada um de nós mistura alguma coisa que é nossa, isso ainda vai ser uma fonte de quê? De algumas contradições. Por isso, meus irmãos, que é muito interessante, quando nós adquirimos a responsabilidade e o compromisso de participarmos, especialmente da tarefa da divulgação, nós, enquanto ocupando a responsabilidade de explicar, de divulgar a doutrina, as opiniões pessoais nossas ficam o quê? De lado. Eu preciso fazer o maior esforço possível de ler e explicar o que a doutrina nos traz. E a minha opinião pessoal fica em segundo plano. Porque, do contrário, eu vou acrescentar aqui um ingrediente que vai possibilitar eventuais contradições. E se quem nos assiste, quem nos acompanha, uma hora escuta uma opinião minha, outra hora de fulano, outra hora de Beltrano, pode inferir daí que a doutrina seria o quê? Contraditória. Então vejam como é que é interessante, como é que é importante a gente se conscientizar disso, né? A tribuna espírita, a tarefa da divulgação espírita jamais é um ponto de exaltação da nossa personalidade, de um ponto ali de ganhar notoriedade, de me tornar, ter não sei quantos seguidores nas redes sociais, nada disso. Uma vez adquirido esse compromisso, essa tarefa, isso tudo fica de lado. Então, é o que Kardec nos fala, com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que têm acariciado ou engendrado, pode dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes. Estão vendo que interessante? Uma vez que a gente estuda, uma vez que a gente se dedica a compreender a doutrina e nos recorremos aqui às boas obras, as obras seguras da codificação e as obras do Chico, por exemplo, nós vamos construir entre nós o quê? Uma unidade de pensamentos, uma unidade de opiniões, fugindo aqui das contradições. Item seguinte:
Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, então agora a gente vai para a segunda parte. Compreendida que as contradições que derivam de nós encarnados e as contradições que vêm dos espíritos, o que Kardec vai nos falar? Então vamos já agora pular para esse item seguinte. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. E aí, dentro desse item, indo mais um pouquinho para frente, podendo manifestar-se ainda nesse parágrafo espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem um cunho da ignorância ou do saber que lhe seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. Então, qual que é a primeira grande origem das contradições das comunicações que vêm dos espíritos? Ora, nós precisamos compreender a natureza dos espíritos que se manifestam. Quem são eles? São almas como nós que perderam o envoltório de carne. Uma vez que nós desencarnamos e passamos a contar entre os espíritos que estão no mundo espiritual, no mundo dos desencarnados ou na verdadeira pátria, o que a doutrina espírita tem nos explicado? O simples fato da morte física, da perda do envoltório carnal, faz com que a gente, uma vez ingressando no mundo espiritual, a gente adquira a sabedoria plena e total do universo? Não. Pelo contrário. Nós vamos perder o envoltório físico e vamos nos manifestar enquanto espíritos com um conjunto de conhecimentos, de experiências, de sabedoria que a gente tem até então. Portanto, um espírito desencarnado de alguém que na vida pouco estudou, pouco se dedicou à sua iluminação, a compreender, a adquirir experiência, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, uma vez que ele se manifeste pelos canais mediúnicos, o que ele vai trazer para a gente? Aquilo que ele tem. Portanto, se ele era uma pessoa de conhecimento superficial, contraditória, às vezes leviana, ou moralmente muito empobrecida ainda, não é o fato dele ter se tornado espírito que vai fazer que ele se torne um sábio. Pelo contrário, ele vai manifestar aquilo que ele entende, a forma que ele vê a vida, o conhecimento que ele conseguiu adquirir até então e as experiências que ele tem. Portanto, não é o fato de ser uma comunicação de um espírito que tem ali um conjunto ilimitado de sabedoria ou de conhecimento ao nosso dispor. Ele vai manifestar e vai se comunicar conosco expressando a bagagem que ele traz com ele. Portanto, se a gente então recebe a comunicação de um espírito mediano ou ainda inferior que habita no mundo espiritual, como esperar dele, por exemplo, um discurso elevado, cheio de coerência, de sabedoria, de alta moralidade? Ele não tem isso para oferecer. E, portanto, vão derivar daí o quê? Muitas contradições. Estão entendendo, meus amigos? Ou seja, esperar uma coerência absoluta de toda a comunicação que vem dos espíritos é desconhecer a própria natureza dos espíritos. Seria um atestado de ignorância de nossa parte imaginar que uma vez no mundo espiritual ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tomou ciência, conhecimento de tudo, e assim não é. Isso aí partiria de espíritos puros ou já muito elevados, e eles nem sempre se comunicam conosco, Então, qual que é o primeiro fato que Kardec coloca para a gente? A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é que devem conduzir as instruções que temos dado. E continua: cumpre não esqueçamos que entre os espíritos existe, como entre os homens, falsos sábios, semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos.
eles vão manifestar de acordo com a natureza que eles têm. Assim, mais adiante, no item 299, concluindo esse parágrafo. As contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão da diversidade, quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade, de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Então, deriva da própria natureza deles. No item seguinte, em distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se, e a fazer essa distinção é que conduz o Espiritismo. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite, e, se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão isso se verifica relativamente aos homens. Então, meus irmãos, uma vez que a natureza dos espíritos se varia, quase que ao infinito, entre a sabedoria e a ignorância, entre a bondade e a maldade, entre o conhecimento e a completa falta de noção e de juízo, o que nós, enquanto espíritas encarnados, temos que ter cuidado? Muito cuidado e rigor em fazer as necessárias distinções. Não é o fato de eu receber uma mensagem de um espírito, ó, essa mensagem que chegou lá na fraternidade, receber essa mensagem psicografada. Não é o fato a mensagem vir do mundo espiritual que seja uma expressão de sabedoria. Pelo contrário, pode haver um discurso extremamente perigoso, contraditório, falso e moralmente pobre ou pernicioso. Então, qual que é o rigor e o cuidado nosso? Fazer a identificação dos espíritos, saber ler uma mensagem e distinguir um ou outro ponto contraditório, e a partir daí a gente faz o quê? Refuta. Um espírito superior jamais é o quê? Contraditório. Se a gente pega, por exemplo, Emmanuel, ele tem mais de 1000 páginas de comentários evangélicos. Por mais que a gente estude e leia, nós não vamos achar uma página que seja o quê? Contraditória com a outra. Porque é própria da natureza dele. Quanto mais sábio, quanto mais evoluído o espírito, mais uniformidade vai ter aquilo que ele fala. Porque a contradição leva ao quê? Igual a gente falou aqui no início, o descrédito, a perda de credibilidade. Se eu sou contraditório, peraí, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. O que é o certo? Não sei. Hoje ele falou isso, ontem ele falou o contrário. Então, qual credibilidade que uma pessoa contraditória tem? Muito pouca, né? Então, é algo característico dos espíritos superiores a coerência do discurso e daquilo que eles dirigem a nós. Seguindo, no item 301, que é o nosso da noite, nós vamos ver aqui as seguintes perguntas. Comunicando-se em 2 centros diferentes, pode um espírito dar-lhe sobre o mesmo ponto respostas contraditórias? Resposta: se nos 2 centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles sob influências de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Então vamos lá. Imaginemos que um espírito se manifeste em 2 centros diferentes. E eventualmente a gente acha ali alguma contradição. De onde pode derivar isso? Primeiro, vem o exame de saber se de fato é o mesmo espírito. E considerando que de fato seja, nós temos em centros diferentes, ambientes espirituais diferentes e temos médios diferentes. Imaginem, meus irmãos, uma criança que estivesse participando do nosso estudo de hoje. Uma criança de 5 anos, uma de 10 e um jovem de 15. E que eles estivessem prestando atenção no que nós estamos dizendo. Não tivessem dispersos nem dormindo.
estivesse tentando entender o que eu estou dizendo. Ao chegar em casa, se a gente perguntasse a cada uma dessas 3 crianças, de 5, de 10 e de 15, o que estudou lá hoje? As opiniões vão ser iguais ou diferentes? Muito diferentes. Porque cada um tem uma capacidade de entendimento, de assimilação e de expressão completamente diferente. Uma criança, um jovem de 15, compreende e expressa de uma maneira, um de 10 de maneira mais limitada, a sua compreensão e a sua expressão, e o de 5 mais ainda. Está ali nos primeiros anos da infância. Então, da mesma forma que nós, nas diferentes idades, temos diferentes capacidades de compreensão e de expressão, os médios de um determinado centro vão acontecer de maneira semelhante. E, portanto, o que eu falo aqui, uma criança de 5 anos vai falar de uma forma, uma de 10 de outra, uma de 15 de outra, médios em diferentes estágios de desenvolvimento mediúnico e de crescimento moral também vão expressar de maneira diferente, eventualmente, o mesmo discurso, o mesmo conteúdo, uma mesma origem. Vejam que interessante, né? Pergunta seguinte: concede-se que uma resposta possa ser alterada, mas quantas qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência? Ou seja, vamos considerar que a gente tem um bom médium, não um médium perfeito, que não existe na Terra. Como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? Vejam, meus irmãos, que interessante como que as perguntas... Vocês já viram quando um aluno pergunta para o professor? Às vezes faz uma pergunta difícil, o professor vira e fala assim: boa pergunta, né? São as perguntas que a gente tem aqui. Uma pergunta extremamente bem elaborada. O que a pergunta dirigida aos espíritos superiores abordou? Olha, considerando que a gente tem um bom médium, ou seja, excluída aí as limitações que um médium iniciante ou um médium perfeito poderia conferir a mensagem. Temos um bom médium. Por que o mesmo espírito ou espíritos superiores usam de linguagem diferente e aparentemente contraditórios sobre o mesmo assunto, considerando que você tem uma assistência séria? E aí vem a resposta. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Então, está lançado o desafio aí, achar uma contradição em Emmanuel. Nós não vamos achar. Nem na obra de André Luiz, nem na obra de Irmão X, nem na de Ben Lúcio, porque eles têm por característica serem instrutores do mundo espiritual para nós. Nós não vamos achar contradições. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem, e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Vejam que interessante. Considerando que eles se dirigem à mesma assembleia, ao mesmo público, às mesmas pessoas, vai haver uma perfeita coerência, inclusive quanto à linguagem. Agora, e para pessoas diferentes, de capacidade de compreensão diferente, em locais com culturas, com experiências diferentes, pode ser distinta a forma, a linguagem com que eles se utilizam? Sim. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição às vezes é somente aparente, e está mais nas palavras do que no fundo das ideias. Porquanto, quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o chamam, dos que o evocam. Pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, respondereis a uma e a outra
de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. Olha que interessante, meus irmãos. Nós temos um exemplo claríssimo disso aqui no solar. Todos os sábados funcionam nas nossas escolas de evangelho. E todo sábado é posto um tema para ser abordado. Vamos supor, chega aqui um tema do perdão. A maneira com que eu vou tratar aquele tema para uma sala de aula composta por adultos e por jovens que têm 15 anos ou mais, será que é a mesma que eu vou tratar esse tema com crianças que vão até 5, 6 anos? Não. Porque se eu levo uma historinha, falando sobre o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, o sol, a nuvem, a poça d'água, para o adulto, qual que vai ser às vezes a reação dele? Essa história está meio enfadonha, está muito infantilizada aqui. Eu queria algo mais denso, eu queria algo com mais profundidade, para me entender melhor. Por exemplo, eu vou tratar o problema do perdão para adulto, o que a gente começa a tratar? Eu posso pegar uma citação evangélica, Jesus falando lá no Evangelho o seguinte, reconciliai com o vosso adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue juízo ao ministro da justiça, e assim sejais colocados em prisão. Aí vem Jesus, vem o Evangelho e explica para a gente o seguinte, que a gente tem que aproveitar o ensejo que a gente tem para perdoar, porque a gente não sabe até quando que eu vou estar com aquela pessoa. E mais, enquanto eu não resolver aquele problema, eu não fico o quê? Livre. Eu vou ficar preso naquilo, até o dia que eu reconciliar. Aí a doutrina vem e explica o seguinte, não, mas se meu inimigo morrer, acabou o problema. Acabou não, meu filho. Ele está no mundo espiritual. E às vezes lá ele vai ter muito mais mecanismo de te perseguir, de te fazer mal, do que está encarnado. Porque ele vai ter uma vantagem de um super-herói. Qual que é a vantagem do super-herói que ele vai ter? Invisibilidade. Quando às vezes a gente assistia lá na minha época, tinha lá a Liga da Justiça, tinha um super-herói lá que ficava invisível. Aquilo era uma super vantagem que ele tinha. É o que o espírito vai ter em relação ao encarnado, ele não é visto. E considerando que é um inimigo, imagina um inimigo invisível. Às vezes ele está o quê? Aqui, está do meu lado, está dentro da minha casa, e eu não estou vendo ele. E ele está ali me perseguindo, cobrando aquilo que eu fiz ele de mal. Isso nós vamos estudar o perdão com o público adulto e o jovem de uma idade de 15, 16, 17 anos. Agora, como que eu abordo isso com uma criança pequenininha? Não é por aí. Com ela eu vou falar o quê? Filhinho, não briga com seu amiguinho, seja amigo do seu irmão, nós temos que ser amigos. Papai do céu ficou feliz com você quando você não briga, quando você não bate, quando você desculpa o coleguinha que pisa sem querer no seu pé, ou que um dia não te emprestou o brinquedo. É aquilo ali o dia a dia dele. Portanto, vejam que a essência do tema é o quê? A mesma, perdão. E a linguagem é o quê? Completamente diferente. Portanto, a gente tem uma mesma ideia, numa linguagem muito diferente, conforme a capacidade o quê? De quem ouve. Portanto, as aparentes contradições dos espíritos superiores são somente o que? Aparentes. Eles estão, no fundo, fazendo um esforço de serem compreendidos por pessoas que têm capacidades diferentes de entendimento e de assimilação. Vamos para o item seguinte. Com que fim espíritos sérios, que é o nosso estudo de hoje, junto de certas pessoas parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Resposta. Ou seja, a impressão que se tem, foi a pergunta colocada aqui, é que esses espíritos superiores às vezes não abordam de maneira tão incisiva alguns temas junto de um público,
e junto de outros eles abordam e aprofundam. Por que isso acontece? Aí eles respondem: cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção pouco a pouco. Então, vejam que interessante. Qual que é a estratégia dos espíritos superiores? Eles precisam, aos poucos, de maneira homeopática, às vezes, trazer para a gente o que? As verdades que a gente precisa. E muitas vezes eles vão contornar algumas ideias fixas, alguns preconceitos, alguns pontos da nossa cultura. Eles não vão abordar aquilo diretamente para que eles não sejam o que, gente? Rechaçados, refutados. É como se esperasse o tempo e eles pensassem o seguinte: vamos deixar isso para depois. Mais na frente eles vão entender isso melhor. Vamos levar esses outros pontos aqui que tem uma aceitação mais fácil primeiro, para que o ponto de resistência seja abordado o quê? Posteriormente. Né? E isso, que é uma estratégia deles, a gente traz para o nosso dia a dia. Talvez seja uma estratégia importante para a gente também. Suponhamos que eu tenho um parente, alguém que eu gosto muito, que eu gostaria que ele compreendesse melhor a doutrina. Para que eu vou bater de frente num ponto que eu sei que ele vai ter resistência? Qual seria a melhor estratégia? Eu ir abordando o quê? Vou pelo flanco, né? Vou pelos lados. Às vezes, meus irmãos, a pessoa não vai compreender, por exemplo, um católico, que tem ali firme a ideia da Santíssima Trindade, da unicidade entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Para que eu vou insistir com ele que Jesus é Filho, que Deus é Pai, sendo que às vezes eu posso levar outros pontos da doutrina para ele, para que depois ele compreenda melhor esse aspecto. Não que eu vá concordar com algo que a doutrina nos fala de maneira diversa. Nós, em matéria de espiritismo, nós não podemos ser condescendentes. Nós não podemos transigir com a doutrina. Nós não temos o direito de modificar o espiritismo. Mas eu posso abordar uns pontos primeiro e outros pontos o quê? Depois. Seguindo. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar, ou seja, compactuar com suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Às vezes tem um ponto ali cultural que vai ser de forte resistência. Vamos por partes, vamos aos poucos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão, é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Vejam que interessante, meus irmãos. Se eu levo a verdade em toda a sua grandeza, em toda a sua expressão para alguém, logo de cara, o que a verdade excessiva faz com alguém? É igual a luz muito forte. Ela provoca o que na gente? Ofuscamento. Ela me provoca uma sensação imediata de quê? De cegueira. A verdade, portanto, ela precisa ser o quê? Dosada, levada aos poucos, paulatinamente, de maneira metódica, para que a gente não ofusque, não provoque uma reação em quem escuta. Apropriem sua linguagem às pessoas, como tu mesmo faria se fosse um orador mais ou menos rápido. Daí o não falarem a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão. É que tenha certeza de que seriam repelidos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus.
desempenham dentro das condições que julgam convenientes, ao bem dos que lhes recebem as comunicações. Então vejam que interessante. A partir do exposto aqui, talvez qual vai ser a porta de entrada do Espiritismo junto ao povo adepto às religiões orientais? Qual seria a porta de entrada da doutrina espírita? Talvez o princípio reencarnacionista, a multiplicidade das vidas. O budista já não aceita isso, e outras religiões de origem oriental também. Então, nesse aspecto, eles vão ter uma facilidade maior de compreensão. E em relação às crenças do mundo ocidental, do mundo, qual seria talvez a melhor porta de entrada, a porta de entrada onde vai ser melhor compreendida para que depois se compreenda o resto? Jesus e o seu Evangelho. Então vejam que interessante como que diferentes povos, culturas ou mesmo diferentes pessoas vão ter resistência em alguns pontos e vão ter facilidade de compreensão em outros. Por isso que os espíritos, às vezes, junto a um povo ou uma coletividade, vão abordar mais uma linha e menos outra. E às vezes num outro povo, numa outra coletividade, num outro conjunto de pessoas, vão abordar mais aquela que foi menos abordada aqui e vão abordar menos aquela que foi mais abordada aqui. Tudo é uma estratégia de levar aos poucos ao conhecimento, contornando por um tempo os impedimentos, os obstáculos da cultura, da tradição e etc. Nós vamos ver no comentário de Emmanuel, por exemplo, e aqui a gente pode dar um rápido exemplo a respeito disso, que é o seguinte. Se a gente pega, por exemplo, a cultura do povo japonês em relação ao suicídio, na cultura milenar deles, existe uma certa justificativa para a pessoa recorrer ao suicídio. Qual que é? Você sabe? A honra. Quando, segundo eles, a honra pessoal é ferida, seria digno para a pessoa o autoextermínio. Por isso é que vocês vão observar, às vezes, em filmes que tratam sobre a cultura deles, sobre por exemplo, que mostram lá filmes de época, de guerra, etc. Às vezes a pessoa se acha autora de um ato desonroso e aquilo ali justificaria então o autoextermínio. Portanto, nesse aspecto, eles vão ter mais dificuldade de entender o erro que é tirar a própria vida, mas talvez eles vão ter facilidade de compreender outros pontos que a doutrina espírita traz. E assim, meus irmãos, cada povo, cada cultura, cada criatura. Por isso que os espíritos superiores vão ter diferentes abordagens, diferentes linguagens, diferentes portas de entrada, mas no fundo a essência vai ser sempre o quê? A mesma. Nós vamos observar isso por parte da espiritualidade superior. Tá? Vindo agora para a página de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, para a gente seguir na compreensão desse livro. O capítulo Revelações e Preconceitos. Emmanuel começa dizendo assim para a gente: inquires, ou seja, vocês perguntam muitas vezes por que motivo os instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões. Ou seja, por que em um determinado conjunto de pessoas, em um povo diferente, ou numa cultura diferente, ou às vezes até numa religião diferente, eles deixam de abordar determinados temas? Junto desse ou daquele povo, falam na reencarnação com veemência, enquanto que, junto de outros, parecem ignorar. Aqui, relacionam as graves consequências do suicídio e adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada ainda em certos agrupamentos raciais como ponto de honra. É o que a gente dizia há pouco, né? Dos nossos irmãos lá, por exemplo, que
orientais, especialmente no Japão. Em muitos lugares, prestigiam as observações do fenômeno, e em outros, destacam os merecimentos da escola ou as necessidades do estudo. Entretanto, é preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. Vejam aqui agora o paralelo que Emmanuel vai fazer, que vai tornar ainda mais fácil a gente compreender isso. Ou seja, da mesma forma que existe o alimento do corpo, tem o alimento da alma, o alimento do espírito. Vamos entender isso, ó. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. Vamos ver. É necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesma. Não se administra à criança a alimentação devida ao adulto, e não se oferece ao adulto a alimentação artificial da chupeta. Então vamos lá. Isso aqui agora fica fácil da gente entender. O que é normalmente, meus irmãos? Por exemplo, a criança. Qual que é a alimentação da criança? A primeira delas é o leite materno. Aliás, antes dela é o sangue da mãe, né? Vem ali pelo cordão umbilical tudo o que a criança precisa em sua primeira fase de desenvolvimento, no ventre da mãezinha. Tudo chega ali para ele por meio do próprio sangue. As proteínas divididas, né, já partidas em aminoácidos que vão construir as proteínas, os carboidratos que vão conferir energia para aquele corpinho funcionar, e os outros elementos ali, os sais, as vitaminas, etc., indispensáveis para a sua nutrição, para a sua formação, para o seu crescimento. Depois, uma vez nascido, começa ali a alimentação por meio do leite materno. Quando o leite materno não é suficiente, ou o pediatra verifica ali a necessidade de uma complementação, hoje em dia tem as chamadas fórmulas, né? Tem o NAN 1, o NAN 2, tem uma outra linha lá de um outro fabricante também, enfim, que ganha aí os nomes conforme a idade, os meses que a criança tem. Quando está chegando ali perto dos 6 ou 8 meses, o pediatra fala, agora pode dar uma fruta amassadinha. Aí a mãe pega, amassa uma banana, dá à criança, outra hora um mamão, outra hora raspa uma maçã. Por quê? Aquilo é o que ele consegue digerir, é o que ele pode digerir. O que acontece se eu pegar uma criancinha e dar para ela, pequenininha, um churrasco para ela comer, uma feijoada? Vai ser um mal-estar terrível que aquela criança vai ter, né? Nenhum pai ou mãe de sã consciência sabe que não pode dar uma comida de adulto para uma criança, porque não tem capacidade de digerir aquilo. Da mesma forma, se a gente pega o adulto, imagina, por exemplo, se na hora do almoço de cada um de nós aqui amanhã tiver um prato de papinha para a gente. Vocês vão gostar? Eu não. Você gosta? Se a gente receber para o almoço amanhã um potinho da Nestlé, os que tem na farmácia, aquilo eu lembro que eu não aguentava nem o cheiro direito. Receber um potinho de papinho para comer. E não é só amanhã, não. Amanhã, sábado, domingo, segunda, meu Deus do céu, não estou aguentando ver isso na minha frente, né? Por quê? Da mesma forma que o alimento do adulto não serve para a criança, o da criança não serve para o adulto. Hoje em dia, até mesmo a digestão da lactose é um problema para grande parte dos adultos. A gente não tem mais as enzimas que digerem ali, às vezes, a lactose, que é um açúcar composto, né, presente no leite e nos produtos lácteos. A criança tem mais facilidade. Então, da mesma forma que o alimento físico é apropriado ao desenvolvimento, à etapa da vida em que a gente se encontra, é o que Emmanuel fala agora. O alimento do espírito, gente, é a mesma coisa. Muitos de nós, às vezes, vão precisar alimentar em matéria de espírito o quê? Papinha.
leite, bananinha amassada, significando o seguinte: muitas vezes, alguns de nós vamos compreender que o que? O básico, o simples. Mas ainda assim, aquele básico e simples tem o que? Grande importância. O que aconteceu? Não, essa papinha aí, mas para a criança é a necessidade daquilo. A mesma coisa, algumas verdades espirituais vão precisar ser levadas de maneira muito simples para quem escuta. Ainda assim, tem a sua importância. Chega a ser indispensável, mesmo que de uma maneira tão simples, tão singela, vestida sob uma forma tão infantilizada, mas é o que ele pode compreender, é o que ele pode alimentar, é o que ele pode digerir mentalmente e espiritualmente. Outras vezes, nós vamos sentir falta o quê? De um alimento mais complexo, de um estudo mais aprofundado, de obras que se somam, de outras referências de estudo, né? de uma leitura mais densa, de uma obra mais complexa, como um alimento que vai nos satisfazer melhor o quê? A alma, a sede de conhecimento, a sede de aprendizado que a gente tem. E aí segue Emmanuel dizendo, há doentes que pedem sono para se equilibrarem. Há enfermos que exigem a transfusão de sangue para fugirem da inanição. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem um problema gástrico ou opera, por exemplo, o intestino, eu pude acompanhar isso com uma pessoa muito próxima. A pessoa opera o intestino. Como que é o processo de voltar a alimentar? Passo a passo. Começa ali o soro glicosado, depois alimentação pastosa. Às vezes, no que entra a alimentação pastosa, regride, o intestino rejeita, o estômago rejeita, aí volta para o soro glicosado, outra hora para uma sonda nasogástrica, às vezes põe uma sonda aqui que vai jogar alimentação direto no estômago da pessoa, né? Passado aquilo ali da pastosa, vai para uma alimentação um pouquinho mais complexa, mas ali às vezes não pode ainda comer uma carne, que a digestão é mais difícil, é mais pesada, até que ele se reabilite à alimentação normal. Então, a gente precisa respeitar as etapas na alimentação do corpo e também no alimento do espírito, da alma, levando de pouco em pouco, conforme a capacidade de digestão, de assimilação. E em toda parte, vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmas, reclamando ideias àqueles que os dirigem, à maneira dos fetos, que não podem manobrar os órgãos de informação, esperando sustento pela endosmose, ou seja, né, pelo cordão umbilical, no claustro maternal em que se corporificam. E conclui Emmanuel então dizendo assim para a gente: estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. Então, estamos nós aqui estudando tudo que a gente estuda. As pessoas à nossa volta, no que diz respeito à condição espiritual, estão nos mais diversos o quê? Patamares. Talvez nós vamos ter pessoas que convivem conosco que vão conseguir digerir o alimento espiritual do cordão umbilical, mais simples e elaborado e mastigado possível. Outros já conseguem digerir ali o leite, a mamadeira, espiritualmente falando. Outros uma comida um pouco mais complexa e outros um alimento, mais variado, mais sortido, composto pelos mais diversos componentes e ingredientes possíveis. Então, ao levarmos o Evangelho, ao levarmos a doutrina, nós precisamos o quê? Ter essa percepção. Quem está me ouvindo? Qual a capacidade de assimilação dele? O que ele é capaz de entender? E aí então eu vou dosar a essência divina desse alimento conforme a sua capacidade de assimilação e compreensão. Conclui, Emmanuel.
A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual a seu tempo. Contudo, porque a vida nos traz a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Então, o que Emmanuel, por último aqui, fala, tem um detalhe. Embora nós tenhamos que dosar e ajustar essas verdades à capacidade de compreensão das pessoas, nós não podemos transigir com a doutrina. Ou seja, sob o pretexto de me fazer compreensível para quem me escuta, eu não posso esposar e abraçar os preconceitos ou os erros aos quais eles se entregam. Isso não. Eu não posso distorcer a doutrina para fazê-la compreensível para quem escuta. Né? Qual foi o grande erro, por exemplo, que a gente cometeu no século III da evolução humana, né, após a vinda de Jesus? Foi justamente esse. Nós pegamos o legado do Cristo e transigimos com ele, para fazer com que o cristianismo fosse aceito pelos povos pagãos, pelo paganismo dos romanos, dos gregos, modificou-se a essência da doutrina de Jesus, instituindo sacerdócio pago, templos suntuosos, culto aos santos, culto às imagens. Nada disso existia no cristianismo primitivo. E esse processo de transigência para que se faça aceito, isso não pode ser feito. Nós não podemos repetir esse erro lá do terceiro século do cristianismo, que depois se aprofundou, adquirindo distorções cada vez maiores. Ou seja, a gente pode simplificar, tornar mais compreensível, formar até o pistolinho infantil para quem escute, para que ele compreenda, mas sem alterar a doutrina. Aí esse é o limite. Não altera a doutrina, não. Né? Não podemos transigir, porque a doutrina espírita já vem com o propósito de ser o consolador, de resgatar aquilo que foi distorcido. Nós vamos distorcer de novo? Nós não podemos fazer isso. Tá bom? Bom, meus amigos, nós vamos agora franquear a palavra. Eu só vou interromper a gravação. Em seguida, nós vamos aqui esperar as participações, as perguntas e os comentários de vocês.